Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um tema interessante, né? Tem muitas pessoas duvidam, né? Será que Jesus é vegetariano? Ou ele come carne? Eh, Porque parece alguma trecho da Bíblia registrou, né? Que ele parece ter o peixe, né? Para as pessoas comerem, né? Então hoje a gente vai esclarecer, né? Essa dúvida. Então, o tema de hoje chama Jesus deu o peixe para as pessoas comerem. História de milagre, né? De pão e peixe, né? Ele multiplicou, né? Pão e peixes, né? Para as pessoas comerem. Então, vou ler primeiro trecho, né? Da Bíblia. Então, Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Marcos, capítulo 6, versículo 35 até 44. E como o dia já está tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Aqui é campo de selvagem. O dia já está tarde. Fale para as pessoas vão às aldeias perto e compram alimentos para si. Jesus respondeu: Vocês dão os alimentos para as pessoas comer. Os discípulos dizem: Nós vamos comprar pães com 200 denários para as pessoas comer. Jesus diz: Vai lá e olha, vocês têm quantos pães? Os discípulos entenderam e disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou os discípulos falar para as pessoas, sentam em grupos na relva verde, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Mandou os discípulos distribuir os pães e 2 peixes para todas as pessoas. Todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitos. Depois recolheram os pães e peixes sobrados. Encheu 12 cestas, cheios de pedaços de pães e peixes. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Então, primeiro trecho, né? Ele falou que o tempo já escureceu, né? Então, os discípulos se aproximou de Jesus, né? E perguntou como fazer, né? Com as pessoas, né? Porque as pessoas estão com fome, né? E aqui é um campo selvagem, né? Não tem onde comprar alimentos, né? Então, chamar eles têm que comprar alimentos, né? Em aldeias, né? Perto, né? Vizinhos. Né? Aí, o discípulo, depois ele falou, eles vai comprar os pães, né? Com 200 denários, né? Denário é uma unidade de moeda, né? Na época de Jesus, né? Depois Jesus falou, tá, não precisa, né? Ele perguntar para eles, vocês agora têm quantos pães em mão, né? Agora, né? Ele fala, agora eu tenho 5 pães e 2 peixes, né? Depois, Jesus ele chamou as pessoas a dividir em grupos, né? Tem grupo de 100 pessoas e grupo de 50 pessoas, né? E cada grupo vai sentar em cima do mato, né? De capim, né? Para esperar, né? Milagre, né? Depois Jesus ele pegou 5 pães, né? E 2 peixes e olhou para o céu, né? Abençoou. Depois ele multiplicou, né? Um monte de pães, né? Fez um milagre, né? Depois chamou seu discípulo, né? Distribuir, né? Os pães, né? E 2 peixes, né? Para todas as pessoas comer, né?
As pessoas comeram, sentiu satisfeito e depois também sobrou alguns alimentos, né? E alimento sobrado, né? E são pães e peixes em pedaços, né? Aí colocaram em 12 cestas, né? Aí depois calculou, tem 5.000 homens, né? Comeram os pães, né? Então esse é o primeiro trecho, né? Depois passou algum tempo, né? Aí vai para o segundo trecho, né? Vou ler aqui, ó. Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Marcos, capítulo 8, versículo 1 até 10. Naqueles dias, havendo uma grande multidão que não tem o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu deixo eles voltam para casas com fome, então eles vão enfraquecer no meio do caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: Como adquirir os pães aqui no campo de selvagem? Como fazer as pessoas comer até sentir satisfeito neste lugar? Jesus pergunta: Vocês têm quantos pães? Os discípulos responderam: 7 pães. Jesus mandou as pessoas se sentar no chão e pegou os 7 pães, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Mandou os discípulos colocar os pães em frente das pessoas. Tinham também alguns peixinhos. Jesus abençoou, ordenou que também colocar diante das pessoas. Todas as pessoas comeram e saciaram. Depois recolheram os alimentos sobrados em pedaços e colocaram em 7 cestas. Foram 4.000 pessoas que comeram. Depois Jesus despediu as pessoas, subiu ao barco e foi para o território de Dalmanuta. Tá, então, esse segundo período, né? Essa Bíblia, né? Esse trecho ele fala, também tem multidão de pessoas, né? Tem 3 dias não comeu quase nada, né? E está praticando, né? Evangelhos, né? Com Jesus. E Jesus gostaria de arrumar alguma comida, né? Para eles comer, né? Para eles não voltar a casa com fome, né? Então, os discípulos perguntaram, né? Mas aqui é campo de selvagem, né? Como eu vou achar alimentos, né? Pães aqui, né? E Jesus ele perguntou, né? Para os discípulos, né? Vocês têm quantos pães, né? Agora, né? No momento, né? Os discípulos responderam, a gente tem 7 pães, né? Então, Jesus mandou as pessoas, né? Sentar no chão, aí ele pegou esses 7 pães, né? Depois também abençoou, né? Pediu graças a Deus, né? Depois partiu, né? Multiplicou os pães, né? E gerou um monte de pães. E depois chamar seus discípulos, né? Colocar, né? Distribuir os pães, né? Para as pessoas, né? E também tem alguns peixinhos, né? Também, né? E depois todas as pessoas comeram, né? E também sobrou alguns alimentos, né? Em pedaços, né? Pedaços de pão, peixes. Depois colocaram em alimentos sobrados em 7 cestas, né? E foram 4.000 pessoas, né? Que comeram, né? E sentiu saciado, né? Satisfeito, né? Depois Jesus, né? Falou tchau, né? Para as pessoas, despediu, né? Subiu o barco, né? E foi para um lugar, né? Chama Dalmanuta, né? Então aqui ele falou, ele usou 7 pães, né? E alguns peixinhos, né?
fazer uma milagre de multiplicação para alimentar, né, as pessoas. Depois, né, passou mais algum tempo, né, aí depois de algum tempo Jesus, né, corrigiu, né, os comentários de milagre de 5 pães e 2 peixes, né, ou esse milagre de cima, né, ou também de 7 pães e alguns peixinhos também. Depois, vou ler aqui, ó, esse trecho da Bíblia é parte importante, né, que vou falar de hoje, né, mensagem principal de hoje. Então, na Bíblia Sagrada, né, Novo Testamento, né, Marcos capítulo 8, versículo 18 até 21. Vocês têm olhos, não conseguem enxergar? Vocês têm orelhas, não conseguem ouvir? Quando eu parti 5 pães e distribuí para 5.000 pessoas, vocês usaram quantas cestas para colher pedaços de pães? As pessoas responderam, 12 cestas. Jesus pergunta, e quando eu parti 7 pães e distribuí para 4.000 pessoas, vocês usaram quantas cestas para recolher pedaços de pães? As pessoas responderam, 7 cestas. Jesus pergunta, assim vocês ainda não entendem? Não entende? Não entendem? Então, talvez dois milagres de cima, né? Que eu falei, né? De 5 pães, 2 peixes, né? E 7 pães e alguns peixinhos, né? São comentários, né? De discípulo, né? Que pode estar comentado em forma errada. Alguma coisa pode estar errada, né? Ou parcialmente correto. Depois, Jesus, como ele é vegetariano, ele não pode deixar discípulos comentar coisa errada, né? Ou deixar alguma coisa registro não muito cedo, né? Depois, né? Para as pessoas do futuro, né? Então, Jesus resolveu corrigir, né? Essa comentário, né? Esses 2 comentários de cima, né? Então, eles falaram, acredita, vocês não viram com seus olhos, né? Ou vocês não ouviram minha palavra, né? Acredita, eu só usei 5 pães, né? Para fazer milagre, né? E multipliquei um monte de pães, né? E distribuí para 5.000 pessoas, né? Depois, pães sobrados, né? Em pedaços, né? Aí, as pessoas colocaram em 12 cestas, né? É isso que a gente viu, né? No primeiro milagre lá de cima. E segundo milagre, né? Quando eu parti 7 pães, né? Aí multipliquei um monte de pães e distribuí para 4.000 pessoas, né? E depois usei 7 cestas, né? Para recolher, né? Alimento sobrado, né? Então, em esse trecho, né? Jesus já excluiu peixe, né? Já não tem peixe aqui, né? Então significa Jesus queria esclarecer que ele só usou pão, né, para fazer milagre, né? Ele não usou peixe, né? Por isso ele fez outro esclarecimento, né? Neste capítulo, né? Marcos 8, né? Capítulo 8, versículo 18 até 21, né? Para corrigir, né? Comentário de cima, né? Ou seja, a conclusão final, né? Jesus só usou o pão, né? Ele só multiplicou o pão para alimentar as pessoas, né? Ele nunca usou peixe, né? Então, por isso aqui já comprova, né? Jesus também é vegetariano, né? Também tem muito trecho da Bíblia, né? De Velho Testamento, Novo Testamento fala sobre alimentação vegetariana, veganos, né? E algum trecho de Novo Testamento, Jesus falou para seus discípulos tem que abandonar, né? Aquele rede, né? De pesca, né? Para não pescar mais peixe, né? Então, se você pode imaginar, né? Se Jesus frente, né? Ele falou, tem que ser vegetariano, tem que abandonar a rede de pesca, né?
como é possível ele vai falar depois que tem que comer peixe e matar peixe para comer? Não tem lógica, né? Então, se frente falou tem que ser vegetariano, então no meio ou no final também tem que falar tem que ser vegetariano, né? E final também tem que ser falar tem que ser vegetariano, né? Para ter uma compatibilidade, né? Tudo, né? Verdade é igual e único, né? E não se muda, né? Com o passar do tempo, né? E também pode imaginar, né? Se multiplicar peixe, né? Peixe fresco, né? Como as pessoas vão comer peixe? Que naquela campo selvagem não tem não tem cozinha, né? E peixe fresco, como você a pessoa vai comer? Não tá para comer diretamente, né? Também comer diretamente peixe fresco também sabor é ruim, né? Então não tem lógica, né? De ele multiplicar peixe, né? Para comer naquele ambiente, né? Agora multiplicar o pão para comer naquele ambiente já tem lógica, né? Porque pão ele não precisa cozinhar com fogo, né? Ele já pode pegar e comer direto, né? Ele já é um alimento pronto, né? Então pão é mais lógico, né? Do que peixe, né? Mas a conclusão final, né? Jesus é vegetariano, ele só multiplicou, né? Os pães, né? Que é um alimento vegetariano também, né? Ou vegano, né? Para as pessoas comer, né? Para alimentar as pessoas, né? Então isso foi a realidade, né? Que aconteceu. então, então era isso, né? E parece que tem algum trecho da Bíblia, não lembro qual capítulo, né? Ele falou, parece que Jesus, ele acha que seu palavra, né? Mensagem da Bíblia, né? De Deus, Evangelho, não pode aumentar uma palavra nem diminuir, né? Tem que manter sua mensagem original, né? Então era isso, né? Ou seja, quando você vai falar qualquer livro sagrado, né? De qualquer santos, né? Ou qualquer Buda, né? Você aquele sutra original, né? Você não pode mudar, né? Você tem que citar. Agora, o que pode mudar é seu comentário pessoal, né? Como você explica, né? Aí, esse já é parte sua, né? Então tem que separar, né? Mensagem original é uma coisa, né? De livro sagrado é uma coisa. E sua opinião pessoal, né? Comentário pessoal é outra parte, né? Os dois não se misturam e também não pode alterar, né? Texto original, né? De livro sagrado original, né? Os sutras de Budas, né? Isso chama respeitar, né? Origem, né? Texto de origem, né? Fonte original, né? Então era isso, né? Jesus ele multiplicou pão e é vegetariano vegano. ele não usou nenhum peixe, nada, né? Peixe foi alguém que inventou, né? E essa invenção não foi Jesus que autorizou. alguém inventou e assim, né? Depois Jesus ele corrigiu, né? Depois, né? Então era isso. Obrigado. Tchau, tchau. Até.